muito tempo, o Corolla GLI foi conhecido como a versão de entrada e também a versão mais barata do Toyota Corolla que você conseguia levar para a sua casa. Mas agora na linha 2026 isso não é mais 100% verdade, pois agora na linha 2026 a versão mais barata é a versão XEI. Mas como que uma versão GLI consegue ser mais cara do que uma versão XEI, que na teoria pelo menos é uma versão mais equipada, né? Simples, reparem o símbolo aqui na frente agora. Na linha 2026, o Toyota Corolla GLI passa a ser um veículo híbrido. Não é um híbrido plug-in, é aquele híbrido que você já conhece da Toyota e agora ele passa a equipar o Corolla GLI 2026. Ele também fica mais completo, né? Todos aqueles itens que haviam sido capados na linha 2025, eles voltam para a linha 2026, pelo menos grande parte deles. Nesse vídeo você vai conhecer todos os detalhes desse modelo, saber se vale a pena ou não levar essa versão para casa, conhecer o preço público sugerido, preço para PCD e também preço para taxista, né? Tem até bônus de fábrica aqui para você que é PCD ou para você que é taxista poder levar para casa. O bônus, eu já falo para você, é de 18% para PCD e taxista, né? E ainda tem as isenções. Então, nesse vídeo você vai conhecer tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom pessoal, e antes de começar a falar do novo Corolla GLI 2026 Hybrid, gostaria de dizer para vocês que aqui no canal a gente tem vídeo de todas as versões da linha 2026 do Toyota Corolla. Se você quiser conferir, eu vou disponibilizar no card ao final esses vídeos também, tá? E aí você consegue assistir todos os vídeos de todas as versões. Mas já adianto para vocês, a maior novidade está aqui nessa versão. O GLI Hybrid passa a ser a versão de entrada do modelo híbrido, tá? Então se você quer um Corolla Sedan híbrido, essa aqui é a versão mais acessível. Mas, como eu disse para vocês também, não é a versão mais acessível do Corolla 2026, né? A versão mais acessível passa a ser a XEI para você que não faz questão de motorização híbrida. No final do vídeo eu também digo para vocês se vale mais a pena levar um com motorização híbrida ou se vale mais a pena levar um Corolla com motorização 100% a combustão. Então fique até o final desse vídeo, deixe seu comentário, o seu like, tudo isso é muito importante. Se é a primeira vez que você está aqui, né? O meu nome é Rafael, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal se você curtir o conteúdo, beleza pessoal? Bom, vamos começar falando aqui da parte frontal do modelo, ele chega recheado de novidades na linha 2026. Bom, então começando aqui da parte frontal, como primeira novidade o que temos aqui? O símbolo, né? O símbolo passa a ser um símbolo com esse acabamento em azul e passa a ser em acrílico, né? Quando é um símbolo azul você já sabe que é um veículo híbrido Toyota. E quando ele é em acrílico significa que ele comporta aqui o radar do piloto automático adaptativo. Então temos aqui o pacote ADAS novamente, um item que ele havia perdido na linha 2025. E temos ali também, ó, a câmera dos assistentes de segurança, que era outro item que ele tinha perdido e agora ele volta a contar com isso. Isso é uma excelente novidade. Outra novidade boa é que ele conta agora, ó, com sensor de estacionamento dianteiro também. Temos dois sensores somente nas laterais, né? Infelizmente a gente não tem sensores aqui nessa região, somente nas laterais. Então, com 4 sensores ficaria bem melhor, né, do que com 2, mas pelo menos ele passa a ter sensor de estacionamento dianteiro. Na linha 2025 não tinha sensor dianteiro, não tinha sensor traseiro, não tinha câmera de ré e agora ele passa a ter isso. É muito bom. Segue sem contar com iluminação de neblina, a grade segue exatamente a mesma aqui na parte inferior, acabamento em cromado, acabamento preto brilhante aqui também. E os faróis seguem sendo faróis halógenos com sistema de pisca incandescente, luz de condução diurna em LED nessa região, né? Merecia ganhar um pacote total em LED, hein? Faria toda a diferença na minha opinião. Bom, vindo aqui para a lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo com tudo o que vocês precisam saber. E aqui vocês já têm uma visão lateral do veículo. Aqui na lateral também temos alterações. Bom,
Vamos começar falando aqui de rodas. Na parte de rodas, nada muda. Ele segue contando com rodas de liga leve aro 16 com pneus 205/55. Freio a disco segue sendo nas 4 rodas. Traz aqui ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. A suspensão também é independente nas 4 rodas, sendo independente McPherson no eixo dianteiro e independente multibraços lá no eixo traseiro, né? Então, no quesito suspensão, muito bacana, inclusive melhor do que a do Toyota Corolla Cross, que é independente somente nas rodas da frente, né? Bom, aqui também na lateral ele traz a escrita HEV, essa é uma novidade na linha 2026, visto que é uma versão híbrida agora, né? Retrovisor possui aqui seta integrada, rebatimento e não conta com alerta de ponto cego. Tanto o retrovisor quanto as maçanetas são na cor da carroceria. Coluna mantém aqui o acabamento fosco, tanto a coluna B quanto a coluna C, né? Não temos opção de teto solar nessa versão, infelizmente, e também não tem antena aparente aqui, o que é bem legal. Vindo agora mais para a parte traseira, dá para vocês também terem uma noção aqui da altura do veículo. E aqui na traseira ele também tem alteração, leves alterações, mas temos sim. Ele segue contando aqui com as lanternas halógenas com sistema de pisca incandescente. Acho que já merecia ser uma lanterna totalmente em LED, também ficaria bem bacana, mas infelizmente não é. Tem esse acabamento cromado que faz a ligação das lanternas e fica bem bonito. Como novidade, temos o símbolo com o acabamento em azul aqui agora, né? Temos câmera de ré de volta na linha 2026, coisa que ele tinha perdido na linha 2025. E outra coisa que ele tinha perdido na linha 2025 e volta a contar na linha 2026 é sensor de estacionamento traseiro. Isso é muito bom, excelente novidade. Ele traz aqui a escrita Corolla em cromado e HEV aqui do outro lado, que também é uma novidade, né? Evidenciando que é um modelo híbrido. Parte inferior com refletor vermelho dos dois lados também e o escape quase não aparece nada. Aqui segue contando com o brake light nessa região também. Vamos fazer aqui a abertura agora. Acho que eu não vou conseguir abrir por aqui, só pela chave. Então, ó, aqui pela chave eu consigo fazer a abertura. Ele segue contando com 470 litros de capacidade, um bom porta-malas também, dá para levar muita coisa. Aqui, ó, temos iluminação halógena, já deu para observar que não temos pintura nessa região, mas você não vai ficar agachando para observar isso, né? As alças seguem sendo do tipo pescoço de ganso, então você tem que tomar aí um certo cuidado para não acabar amassando as suas malas. E aqui temos esse acabamento também. Dá uma olhada aqui no acabamento. Temos aqui, ó, o triângulo do modelo nessa região, que inclusive para você acessar o step você tem que tirar ele, senão é um pouco ruim para acessar aqui, ó. E levantando aqui, a gente tem acesso ao step, que é na mesma medida dos pneus lá de fora, macaco, chave de roda, triângulo, tudo aqui nessa região. Vamos tombar os bancos ali para ver como que fica o espaço. Bom, para tombar os bancos aqui, você tem que vir aqui nesse botãozinho, apertar ele e puxar. Eu já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Toyota Corolla. O sistema de pisca é incandescente e temos aqui a iluminação de farol baixo e farol alto, que são halógenas. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas halógenas, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca que é incandescente e por último temos aqui a iluminação de ré. A iluminação da placa é halógena. Vindo agora para o interior, o Corolla GLI Hybrid 2026 mantém aqui apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça ele não conta com regulagem de altura em nenhum encosto. E ele chega com novidades na linha 2026, né? Coisas que ele tinha perdido na linha 2025 e agora ele volta a ter. Na linha 2025 os bancos eram totalmente em tecido, né? E agora ele volta a contar com bancos parciais em couro. Então, tecido aqui nessa região e couro aqui nessa região, ó, couro aqui também, couro no encosto de cabeça. Couro aqui ao centro, né? E outra novidade, né, que ele tinha perdido na linha 2025, ele volta a contar aqui com o descansa-braço, né, que desce totalmente, né, ele não fica assim, ele vai até lá embaixo, poderia parar aqui, ficaria um pouco mais confortável. Tem 2 porta-copos aqui também. Novidade
muito bem-vinda, né? Ainda bem que trouxeram de volta, a gente reclamou muito dessas coisas que ele perdeu, né? Bom, aqui temos acabamento soft touch na porta, né? O acabamento segue sendo muito bom, um dos melhores da categoria. Couro nessa região com a costura branca, vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado, maçaneta preta aqui, trava da porta, porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Ó, outra novidade, né? O tapete segue sendo em carpete, mas agora ele passa a contar com esse acabamento azul, visto que é uma versão híbrida. Já a bordo do Corolla GLI, o espaço interno segue sendo excelente, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra bastante espaço para poder viajar com bastante conforto. Ele tem porta-revistas aqui no banco do passageiro e volta a contar, ó, com saída de ar para os passageiros do banco traseiro e também duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas, uma coisa que ele tinha perdido na linha 2025 e agora ele volta a contar com isso. Muito boa novidade. E o túnel central é um pouco elevado. Na parte superior temos acabamento claro e alças de teto para todos os ocupantes, até mesmo para o motorista. Tem ganchinho para quem vai aqui atrás de pendurar alguma coisa. Iluminação halógena nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E com relação ao espaço para a cabeça, ó, segue sobrando aqui uns 3 dedos. Essa aqui é a chave do Corolla GLI, uma chave do tipo presencial, outra novidade na linha 2026, né? Na linha 2025 era uma chave canivete convencional. Tem o símbolo da Toyota desse lado, tem o acabamento em azul aqui no símbolo também, evidenciando que é uma versão híbrida. Temos travamento e destravamento do veículo e aqui também temos o botão para fazer a abertura do porta-malas. Se eu ficar segurando aqui, ó, será que ele baixa os vidros? Ó, ele começa a baixar os vidros, só que você tem que ficar apertando. Não pode parar de apertar, senão ele para de baixar os vidros aqui, ó. E ó, quando baixa, baixa totalmente aqui os vidros. Será que sobe também? Ó, se a gente trancar, ele não sobe. Eu tenho que ficar segurando aqui para ele começar a subir. E se eu parar de apertar aqui, né, ele também para de subir. Olha lá. Então, subiu totalmente. Como a chave é do tipo presencial, né, basta a gente vir aqui, colocar a mão na maçaneta que ele já destrava. Se eu quiser trancar o veículo, é só encostar o dedo aqui que ele já destrava. Já a bordo aqui do Corolla 2026 GLI Hybrid, chave do tipo presencial, então ele tem o botão de partida ali, ó, pisou no freio, apertou, ele já aciona aqui a instrumentação, já libera a central multimídia também, continuando aqui a avaliação. Nessa região, acabamento plástico no painel, né, e é a única região com acabamento plástico, pois aqui, ó, é acabamento soft touch, né, então acabamento macio aqui também, nessa região também acabamento macio, aqui, ó. Então o acabamento é muito bom, não sei o porquê que eles deixam somente essa peça sem acabamento macio. Coloca tudo acabamento macio, né? Ia ficar mais bacana, mas nenhuma versão é totalmente macio. Todas elas têm um acabamento plástico aqui nessa região, né? Vai entender. Aqui, ó, a gente tem o informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não. Saída de ar aqui com acabamento bonito também, e ele percorre aqui, ó, o outro lado também com esse mesmo acabamento. E o porta-luvas aqui segue descendo suave e tem um espaço mediano também. Vindo aqui para a parte de central multimídia, ele segue contando com uma central multimídia flutuante, a mesma central da linha 2025, tá? Só que aqui ele tem algumas alterações porque é um veículo híbrido, né? E as versões híbridas têm alguns menus diferentes, tá? Aqui temos uma central de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB. Aqui é o home, né, a página inicial. Você tem aqui esse informativo com algumas informações importantes, no caso não tem nenhuma no momento, né? A gente tem aqui a parte também de som, para você selecionar uma fonte de áudio. Tem aqui a parte de telefone, parte de veículo com dados de direção, velocidade média, tempo decorrido, autonomia e também o modo de condução. Quando você altera o modo de condução, ele altera ali, ó. Então a gente tem 3 modos, o Power, o Eco e o normal. No Power ele deixa o veículo um pouco mais divertido de se dirigir, tá? E no Eco um pouco mais econômico. Aqui a gente tem também a parte de consumo de combustível e o fluxo de energia, né, que mostra que quando o motor está carregando a bateria, a quantidade de bateria que você tem ali também, quando ele está usando o motor elétrico para tracionar o veículo. Ó, vou até mostrar para vocês, deixa eu jogar o carro para frente, ó, olha lá. Então ele vai alterando, olha lá, nesse momento, usando somente o motor elétrico para mover o carro, né? Agora ele ligou a câmera de ré, mas estava ali usando somente o motor elétrico, ó. Agora está usando os dois. Então ele vai alterando aqui de acordo com a necessidade. Se você colocar em modo 100% elétrico, ele vai rodar no 100% elétrico por até 2 km ou até 40 km por hora, tá?
Bom, aqui temos também esse menu com o administrador aqui, para conexão de dispositivos, né? Temos Android Auto e Apple CarPlay, parte de configurações aqui também, Bluetooth, modo noite. Então você pode deixar aqui mais claro, né? Acho que fica até melhor para mexer durante o dia. E a tela desligada para desligar a tela. Todas as configurações, configurações de tela, áudio. Parte de áudio é legal mostrar. Vamos ver aqui, equalizador, graves, médios e agudos. Então tem as 3 equalizações e equalizações pré-programadas também. Tem essas opções. Bluetooth, aplicativos, sistema também, configurações gerais, atualização de software, né? E é basicamente isso que a gente vai ter nessa central: entretenimento, telefone e veículo aqui novamente. E aqui, né, você tem essa central inicial, né, onde você tem algumas opções também, tá? E você pode alterar aqui se você quiser colocar informações de navegação, por exemplo, né? Então você tem a opção de personalizar um pouco aqui também, tá? Deixa eu mostrar a câmera de ré aqui para vocês agora, que possui as linhas fixas. Infelizmente elas não se movem e a qualidade de imagem não é das melhores, tá? E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Continuando a avaliação, nessa região, botão do pisca-alerta, saída de ar, acabamento preto brilhante. E na linha 2026 ele volta a contar com ar-condicionado automático e digital de uma zona somente. Na linha 2025 ele tinha passado a contar com o ar manual, agora volta a ser digital. Novidade muito bem-vinda novamente, né? Ele segue sem contar com o carregador por indução, só tem um porta-objetos naquela região. Aqui temos o seletor de modo de condução, botão para desligar o controle de tração e o EV Mode, onde ele prioriza rodar em modo 100% elétrico, tá? Aqui temos o câmbio, que é um automático. Aqui temos também esse B, onde ele regenera mais energia também, tá? Aqui, deixa eu tirar esse adesivo, 2 porta-copos nessa região, freio de estacionamento convencional e descansa-braço, que volta a ser em couro, né? Anteriormente era em tecido, agora ele volta a ser em couro. Levantando aqui, a gente tem esse monte de plástico, né? Aqui a gente tem uma tomada 12 volts e também uma tomada USB tipo C, uma forraçãozinha ali para evitar barulho também. E ele não vem para frente nem para trás. O volante volta a ser um volante em couro, né? Na linha 2025 era um volante sem couro, agora ele volta a contar com couro. Traz aqui ajuste de altura e também de profundidade, e a direção segue sendo elétrica. Ele conta aqui com os comandos do painel digital dele, atendimento de telefone, diminuir e aumentar volume e comando de voz. E aqui do outro lado, ele volta a contar com os assistentes de segurança, né? Ele tinha aqui sem função nenhuma, né? Não tinha botão nenhum aqui na linha 2025, só tinha esses aqui de baixo, e agora ele volta a contar com esses botões. Então ele tem o assistente de pré-colisão, né, que monitora a frente do veículo. Se observar que está na iminência de um impacto, ele emite um alerta visual e sonoro. Se você não frear o veículo, ele pode frear para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Temos aqui também o assistente de permanência em faixas, que mantém o veículo dentro das faixas. Assistente de centralização nas faixas, que centraliza o veículo também, isso é muito legal. Piloto automático adaptativo com função stop and go, que também é muito legal, né? Isso facilita bastante em congestionamento. Então, se ele tem stop and go, ele vai até 0. Aqui temos o seletor de fonte de áudio e passagem de faixas. Não temos pedal shifts. Aqui temos sensor de luz, porém não contamos com sensor de chuva. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o painel do Corolla GLI Hybrid 2026. Como novidade aqui que a gente tem na linha 2026, né? Como ele é um veículo híbrido, ele passa a contar com esse mostrador, né? Ele não tem mais o conta-giros. Então aqui a gente tem a zona Power, uma zona que você utiliza um pouco mais de força, né? Que você está acelerando um pouco mais. Zona Eco, que é uma zona mais de economia. Zona Charge, quando ele está fazendo a recarga da bateria ali, quando você faz a frenagem, por exemplo. E o Off, quando está desligado. Do outro lado, a gente tem aqui o indicador de combustível e a temperatura de líquido do arrefecimento. E no centro temos o velocímetro do modelo. Inclusive, quando a gente troca o modo de condução, ó que legal. Fica vermelho aqui no modo Power, né, que seria o modo Sport. No modo Eco ele fica verdinho ali embaixo. E no modo normal fica azul ali novamente, tá? O que a gente tem aqui também? Temos esse computador de bordo, aviso de cinto dos passageiros do banco traseiro, posição do câmbio, Trip, Ready aqui significa que ele está pronto para você utilizar ele, e o EV significa que ele está em modo elétrico, tá? Então aqui a gente tem informações de média de quilômetros por litro, autonomia do veículo, um indicador de economia, né, zona Eco, e novamente esse mostrador. Aqui temos a parte de assistentes de segurança, então quando eu ativo eles, ele mostra ali para mim os assistentes
de segurança. Apertei para o lado, aqui mostra o que está sendo reproduzido. Para o lado, novamente, a gente tem computador de bordo com viagem A e também aqui um informativo de fluxo de energia, mostrando quando está carregando, quando está utilizando o motor elétrico, quando está utilizando o motor a combustão, né? E a quantidade de bateria ali. Temos ajustes de relógio, onde eu posso trocar a hora. O LTA, que é o assistente de permanência em faixas, ó, com essas configurações também. PCS, que é o assistente de pré-colisão, para você poder desativar ele e alterar a sensibilidade. Aqui eu posso desligar o sensor de estacionamento. Configurações aqui também de idioma. Unidades. Tipo de medidor, então eu posso deixar no analógico ou no digital dessa outra maneira lá. Mas eu particularmente prefiro o analógico, acho que fica mais bonito, tá? Mas vou deixar assim para vocês verem. Aqui eu posso desligar o EV também, né? O tipo de medidor ali. Aqui temos a parte de sistema híbrido com guia eco, economia de combustível, parte de reprodução. Aqui a gente tem parte de informações do veículo, resumo de viagem, visor pop-up, visor info desligado e configurações padrão, né, para ajustar aos padrões de fábrica. Para o lado aqui ele mostra informações importantes. Ó, quando você troca para o digital, né, ele fica com o velocímetro ali em cima, né? Inclusive quando você altera o modo de condução também, ó, fica um pouco diferente. Olha lá. Modo Eco, normal e modo Power. Beleza, pessoal? Na parte superior, para-sol aqui com espelho e iluminação halógena para o passageiro. Para o motorista, a mesma coisa. Temos aqui o botão para desativar o alarme volumétrico. Se você for deixar alguém aqui dentro, você aperta ele para ele não ficar monitorando o interior. Iluminação halógena aqui, você pode acionar individualmente também. E retrovisor manual. Já de capô aberto, o Toyota Corolla GLI Hybrid 2026 não traz manta acústica e continua sem contar com amortecedor de capô. E a motorização aqui é uma novidade na linha 2026, né? Anteriormente ele tinha uma motorização 100% a combustão e agora ele passa a contar com uma motorização híbrida. Então temos aqui motor a combustão e também motor elétrico. Parte de motor a combustão, temos aqui o motor 1.8 aspirado de 4 cilindros flex com injeção multiponto, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 101 cavalos de potência no etanol e 98 na gasolina. Já o torque é de 14,5 kgfm. Ele também traz um motor elétrico dianteiro que rende 72 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque. A potência combinada é de 122 cavalos e o torque combinado não é revelado pela Toyota. Ele conta com uma bateria de 1,3 kWh, uma bateria bem pequena, tá? Até por isso não tem a necessidade de se ter um sistema para colocar ele na tomada. Ele não é um híbrido plug-in, é um híbrido convencional mesmo, tá? Bom, e com essa motorização, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e ter uma velocidade máxima de 170 km por hora. Ou seja, não é uma versão do Corolla para você que busca performance, tá? Eu particularmente prefiro, na questão de motorização, o Corolla GLI do ano passado, pois lá ele tem motorização aspirada com 175 cavalos de potência no etanol e 169 na gasolina. Acaba sendo mais interessante no quesito performance, tá? Aqui você tem a economia, é um veículo bem mais econômico, mas fica devendo performance infelizmente, né? 0 a 100 na casa de 12 segundos não é um 0 a 100 bacana não. Também é importante dizer que esse veículo roda em modo 100% elétrico por até 2 km e uma velocidade máxima de 40 km por hora em modo 100% elétrico, tá? Passou disso, ele já liga o motor a combustão. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro, 17,5 km por litro na gasolina na cidade e 15,2 na estrada. Reparem que o consumo é muito bom, né? Afinal, é um veículo híbrido. E aí, o que vocês acharam do novo Toyota Corolla GLI Hybrid 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu particularmente gostei que o veículo ficou mais completo novamente na linha 2026, né? Para quem não se recorda, na linha 2025 ele perdeu muitos itens justamente para ficar mais barato e também atender ali às vendas diretas. E agora na linha 2026, basicamente todos os itens que ele perdeu na 25, né, ele volta a contar aí na linha 2026, então a gente tem um carro que é basicamente igual ao modelo 2024, digamos assim,
com uma diferença que é a questão de motorização, tá? Aí tá a parte que eu particularmente não gostei. Corolla GLI, ele era disponibilizado na motorização 2.0 aspirado com 175 cavalos de potência, né, quando abastecido no etanol, e 169 quando abastecido na gasolina. Tinha injeção direta e indireta de combustível, um veículo que fazia o seu 0 a 100 na casa ali de 9,2 segundos, então tinha uma boa performance. Já essa versão híbrida, infelizmente, não tem uma boa performance. E por que eu bato muito aqui na tecla da performance? Não é porque você vai sair na cidade correndo, voando com o carro, não, mas em questão de segurança, ultrapassagem em rodovia, por exemplo, né? É bom você ter um motor com bastante potência e no caso do híbrido não é esse o foco. O híbrido, o foco dele é a economia de combustível. Nisso ele faz um trabalho muito legal, mas na questão de performance fica devendo e fica devendo bastante, infelizmente, né? Poderiam pelo menos trazer o híbrido que eles oferecem lá fora, que é mais potente, e talvez ficasse um pouco mais interessante, tá? Então, na minha opinião, GLI na questão de motorização, linha 2025, bem superior a essa linha 2026. Agora, na questão de equipamentos, não tem o que falar, né? 26 ficou bem mais completo que o 2025. Bom, como eu disse para vocês, a gente também tem alteração nos preços, né? O GLI era a versão mais barata que você conseguia comprar na linha 2025 e agora a versão mais barata é a versão XEI, que inclusive é a minha recomendação para você que busca um Corolla. Para mim, é uma das melhores versões do Toyota Corolla, é o XEI, inclusive também a mais vendida, tá? Bom, Corolla GLI é oferecido a partir de R$ 191.890, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. Ele não conta com nenhum pacote opcional, tá? E eu falei para vocês que ia passar os preços para PCD e taxista também. Começando por PCD. Esse veículo ele tem 18% de desconto da montadora, tá? E para PCD ele tem isenção somente de IPI, então ele é oferecido a partir de R$ 145.316,51. Já para taxista, além do bônus de 18% da montadora, ele também tem ali a isenção tanto de IPI quanto de ICMS, sendo oferecido a partir de R$ 126.780, né? Então, valor bem mais atraente do que o valor base, né? Aquele valor sem desconto, sem nada, na teoria, para uma pessoa física, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, por exemplo. Bom, agora com relação à garantia, ele consegue contando com até 10 anos de garantia, né? Tem o programa Toyota 10, que eu já falei em diversos vídeos, e também uma coisa interessante do híbrido, né? Em alguns estados, veículos híbridos têm isenção de IPVA, tem cidades que têm isenção de rodízio, e aqui no estado de São Paulo, o Toyota Corolla híbrido, né? Ele tem também isenção de IPVA, que nesse ano ainda vai ser isenção total, se eu não me engano, aí a partir do ano que vem ele começa a pagar 1% de IPVA, no outro ano 2%, depois no próximo ano 3%, até chegar aos 4% novamente, tá? É um benefício que foi concedido aqui no estado de São Paulo para veículos híbridos flex, que na verdade só o Toyota Corolla conseguiu pegar, né? E por que só o Toyota Corolla? Pois só ele atende os requisitos da legislação para essa isenção no estado de São Paulo. Nenhum outro carro de nenhuma outra montadora no Brasil, pelo menos, atinge esses requisitos. Pelo menos por enquanto. Aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do Toyota Corolla GLI 2026, se você prefere modelo híbrido ou um modelo a combustão também. Beleza, pessoal? E se você estiver procurando o seu Toyota 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Mirai Toyota. Um forte abraço e até o próximo vídeo.